Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. A gente vai falar um pouco sobre as estações do ano e o tal do falso aquecimento global. E a gente vai falar um pouco da questão das estações do ano nos dois modelos, no modelo globo e no modelo de terra plana. Bom, sei que muitos podem estranhar, né, que eu fiquei uma semana sem fazer vídeo. Eu queria falar que não aconteceu nada, estou super bem, graças ao Criador dos céus e da terra. Só estive focando em outros afazeres, mas a rotina e programação do canal vai voltar ao normal, certo? Inclusive aqui onde eu moro tá fazendo frio do caramba, certo? Aqui onde eu moro é inverno, moro na América do Sul, moro no Brasil. E acredito que muitos que me acompanham aqui também sejam do Brasil. Então vamos lá, vamos por partes. Então é o seguinte, meus amigos, eu não quero tomar muito tempo de vocês nesse vídeo não, mas a gente vai analisar algumas matérias. Essa matéria aqui da Tecmundo diz o seguinte, ó. Aquecimento global. Canadá enfrenta onda de calor que beira 50 graus. Ou seja, do dia 1º de julho, certo? Alguns dias atrás. E aqui diz, ó. Enquanto no Brasil, nesta semana, registramos temperaturas negativas, muito frio e neve nas serras gaúchas e catarinenses, no hemisfério norte, o calor está causando grandes transtornos, além de incêndios e uma seca alarmante em uns estados dos Estados Unidos, né? E o Canadá registrou a temperatura mais alta de sua história, 49 graus, na cidade de Lytton, no dia 30 de junho. E foi o terceiro dia de recordes consecutivos, em uma onda de calor que já dizimou centenas de pessoas em 4 dias, certo? Pois bem, então o que a gente pode ver aqui? Bom, então é o seguinte, então aqui a gente vê um recorde de temperatura no Canadá. Muitas pessoas morreram porque lá é um país frio, né? Normalmente, ocasionalmente lá é um país que faz muito frio, tem uma temperatura bem abaixo do esperado. E aí quando acontece esse tipo de coisa aqui pode sim impactar na vida humana. Então, mas o que a gente tem que ver aqui? Nessa matéria, aqui na chamada da matéria tá escrito aquecimento global. Pois bem, esse acontecimento no Canadá foi suficiente para a mídia dizer que isso aqui está acontecendo por causa do aquecimento global. Mas eu quero levantar um questionamento. Será que esse aquecimento global que eles tanto propagam, será que esse aquecimento global ele é real? Será que esse acontecimento aqui do Canadá é suficiente para dizer que o aquecimento global é real? Porque enquanto algumas partes da Terra estão mais quentes, como o Canadá e Hemisfério Norte, outras partes estão muito mais frias. Eles estão dizendo isso aqui. Só que eles não estão considerando isso. Eles estão dizendo isso aqui, mas ao mesmo tempo, eles não estão se dando conta de como tudo isso é muito mais profundo do que eles imaginam. Então, como eu disse, o intuito aqui do vídeo é fazer você raciocinar. Se esse acontecimento no Canadá é o suficiente para dizer que está acontecendo um aquecimento global, e a neve na Serra Gaúcha e Catarinense, e o frio que está fazendo aqui no hemisfério sul, né, na parte sul que eles chamam de hemisfério, será que isso é um aquecimento global mesmo? O certo não deveria o aquecimento global atingir a Terra localmente? Desculpa, atingir a Terra homogeneamente, atingir toda a Terra, já que a Terra é um globo inclinada no eixo imaginário, e o Sol, a radiação do Sol, ela chega de modo plano para a Terra, né, como os cientistas dizem, camada radiação de modo plano, né, frente de onda plana. No caso, no modelo do globo Sol, a radiação do Sol, ela chega de modo plano, ela ilumina de modo plano a Terra bola. Então, será que o aquecimento global ele não deveria atingir a Terra toda? Porque atinge apenas alguns lugares e outros lugares faz muito frio. Será que isso é aquecimento global? Isso não é aquecimento global, isso eu já falei várias vezes em vários vídeos aqui passados. Pois bem. Bom, então tá aí, ó. Então eles dizem o seguinte, ó. 233 pessoas, passaram pro pós-vida. Isso foi relatado entre sexta-feira, 25 de junho, e segunda, no dia 28. Cerca de 100 pessoas a mais que o comum para o período. Então foi um recorde de temperatura histórico, certo? Porque o Canadá nunca tinha testemunhado esse pico de aumento de temperatura como foi nos últimos dias, certo? Pois bem, até aí tá tranquilo. Vamos pescando as informações. Bom, enquanto a outra matéria fala sobre aquecimento global, essa matéria aqui diz o seguinte, ó, da Correio Brasiliense.
do dia 2 de julho. Inverno deste ano já é o mais frio registrado no Distrito Federal desde 2002, certo? Então, na madrugada, Gama, que é uma cidade do Distrito Federal, registrou uma temperatura de 4,6 graus, certo? Ou seja, muito frio. Então, aqui diz que as madrugadas têm exigido dos brasileiros cobertores extras, além de grande força de vontade para deixar a cama pela manhã e para ir para o trabalho, que é uma coisa realmente difícil, porque de manhã é um frio do caramba. Então, o inverno deste ano é o mais frio registrado no Distrito Federal desde 2002. Então, pensa só. Se lá no Canadá, que fez aquele calor de 50 graus insuportável, e esse calor foi suficiente por levar muitas pessoas ao pós-vida, e na matéria, no título da outra matéria, no título da chamada da outra matéria, eles dizem que foi o aquecimento global, eu faço uma pergunta. Se é aquecimento global, por que em outros lugares da Terra está muito frio? Então, será que isso tem explicação no modelo do globo? Lucas, as estações do ano são um fato? São um fato. São fato. As estações do ano são um fato. Por quê? Porque a gente observa isso. Todo ano a gente observa que tem verão, inverno, outono e primavera. Certo? Isso é fato. Agora, o modelo, será que o modelo é correto? Será que o modelo que usam para explicar certos fenômenos da natureza, será que está correto? Ou será que um modelo alternativo pode explicar melhor? Essa é a questão, tá entendendo? Bom, então aqui diz o seguinte, ó, nessa matéria aqui do SBT. Inverno de 2021 pode ser o mais frio dos últimos anos. Uau! Então, já que no hemisfério norte está fazendo um calor absurdo, que está sendo responsável por acabar com muitas vidas, infelizmente é triste, né? Porque se trata de vidas humanas. Enquanto o calor lá tá pegando fogo, aqui na parte sul, né, no hemisfério sul, aqui já tá muito mais frio, enquanto na parte norte está muito mais quente. O que eu falei nos últimos vídeos aqui? Quando eu faço vídeos aqui falando sobre o modelo de terra plana, e eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o tal do aquecimento global, que é o vídeo 030, sempre indico esse vídeo, porque é super importante. O que eu sempre falo aqui no canal? Que o que a gente pode esperar pela frente são o quê? Verões muito mais quentes e invernos muito mais frios. Por quê? Porque isso são consequências das inversões do campo magnético, dos eventos cíclicos cataclísmicos que acontecem no ciclo, acontecem num período de tempo. Ou seja, de tempos em tempos acontece, e a ciência sabe disso. Então, quando o campo magnético vai enfraquecendo, quando vai chegando mais perto da inversão do campo magnético, a gente espera com muito mais... Tipo assim, a tendência é a gente esperar com muito mais intensidade fenômenos, catástrofes naturais acontecendo. Muita chuva, muito incêndio, invernos bem mais frios, verões muito mais quentes, como é o que a gente está presenciando. Certo? Para mim isso tem uma explicação muito mais plausível no modelo de terra plana. Óbvio. Certo? Mas o vídeo aqui não é nem para confrontar modelo, nada disso. É o meu ponto de vista e, claro, para fazer você raciocinar. Porque eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, que isso tem a ver com a questão do nosso Sol, o ponto focal no modelo da Terra plana. Então, enquanto outros lugares da Terra estão mais quentes, como o norte, aqui no sul, na parte sul, está muito mais frio, certo? Pois bem. Então vamos lá, galera, para a gente tentar entender melhor, para a gente entender melhor isso aqui. Essa imagem aqui ela tá bem didática, então a gente vai trabalhar com essa hipótese nos dois modelos. Vamos trabalhar essa discussão nos dois modelos. Pergunta, as estações do ano são um fato? Sim, são um fato, isso é observável todo ano, isso é científico. Negar isso, aí sim, negar isso pra mim é negar a ciência, negar que existe estação do ano, isso é fato. Todo ano a gente vê, de 3 em 3 meses, as estações do ano mudando. A gente vê o quê? Outono, primavera, inverno, verão, certo? Basicamente é isso. Então, pergunta, para que serve um modelo? Resposta, bom, o modelo... ele é uma tentativa de você tentar entender os fatos, é uma tentativa de você tentar responder perguntas, responder por que acontecem tais fenômenos na natureza, certo? Isso é um modelo, é uma tentativa. A ciência trabalha com modelos? Sim, trabalha. A ciência só trabalha com modelos.
Às vezes as pessoas acham que a ciência é 100% fato, lógica. Não, não é bem assim não, galera. Quem colocou a ciência como fato são pessoas que justamente tiveram essa intenção de transformar a ciência num dogma. Mas a ciência de verdade, ela não é dogma. Ciência de verdade é questionamento, é dúvida, ela é cultura da dúvida. O cientista, ele tem que questionar, ele não tem que ficar preocupado só em trazer resposta. Certo? Então, eles criam modelos. Modelos são criados como tentativa de responder à realidade. Certo? Pois bem. Então, a questão da estações do ano, são muito bem explicadas nos dois modelos. Tanto no modelo plano de Terra, né, no modelo geocêntrico, como no modelo heliocêntrico do globo orbitando ao redor do Sol. Então, eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui também. Então, como funciona a questão da estação do ano no modelo do globo? Bom, a gente tem a Terra. A Terra, ela tem uma inclinação de 23,5 graus em seu eixo imaginário, certo? E a cada 3 meses ela se inclina, certo? E dependendo da onde a radiação solar pegar com mais intensidade, na parte que está mais inclinada, é verão, e a outra parte que está com a ausência de luz solar seria, no caso, o inverno. Por exemplo. Então aqui nessa imagem a gente vê primavera, verão, inverno e outono. Certo? A gente sabe que o verão do Brasil, ele começa quando? O verão do Brasil e da América do Sul, ele começa em dezembro, certo? E o inverno para o hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, ele começa em dezembro. Então, em dezembro é marcado o solstício de verão aqui na América do Sul, solstício de inverno na Europa, Estados Unidos, etc e tal. Beleza. Após 3 meses, o que a gente tem? A gente tem uma mudança, certo? O sul passa a ser outono e a parte norte passa a ser o quê? Primavera. Daí, num período de mais 3 meses, passando-se mais 3 meses, a gente tem um contrário. A gente tem o solstício de verão na parte norte e solstício de inverno aqui na parte sul. Depois de mais 3 meses, a mesma coisa. Aqui muda para primavera, na parte norte muda para outono, enquanto aqui o sul primavera. Então, no modelo do globo, isso é explicado dessa forma. A Terra ela tem um eixo de inclinação de 23,5 graus. Então, a incidência de luz solar, né, ela acaba iluminando, ela acaba trazendo mais calor para partes diferentes da Terra a cada 3 meses. Num período de 3 meses, a Terra ela se inclina, certo? Então, como isso funciona no modelo da Terra plana? Bom, a gente tem um modelo de Terra plana, a gente tem o Trópico de Capricórnio e a gente tem o Trópico de Câncer, tá? No caso, o Trópico de Câncer seria mais para o centro do modelo, na parte norte, e o Trópico de Capricórnio seria o trópico maior, que é onde o Sol passa iluminando a parte sul. A ciência convencional, ela concorda que o verão do norte ele é muito mais quente que o verão do sul, porque eles dizem que tem muito mais massa de terra. Bom, eu concordo, e isso tem uma explicação muito melhor no modelo de Terra plana, tá? No modelo de Terra plana isso é mais explicado, porque no modelo de Terra plana, no Trópico de Câncer, o Sol está fazendo o seu circuito sobre o Trópico de Câncer, né? Sobre a parte norte, o Ártico. Então, como o círculo do Trópico de Câncer ele é menor, o Sol acaba viajando naquela parte ali, e aquela parte esquenta muito mais do que no sul, porque no sul a gente vê que é mais espalhado, certo? O Trópico de Capricórnio é mais espalhado, então o Sol ele vai fazer um percurso muito maior, ele vai percorrer um caminho muito maior quando for verão aqui na parte sul. Então, no modelo de Terra plana, o Trópico de Capricórnio ele é muito maior, então como ele é muito maior, o percurso do Sol, o circuito do Sol vai ser muito maior, enquanto que no Trópico de Câncer, no centro, o circuito do Sol vai ser muito menor. Então, isso é muito mais bem explicado, muito mais razoável para mim no modelo de Terra plana, tá? As estações do ano são bem explicadas nos dois modelos, mas no meu ponto de vista, no modelo de Terra plana isso se explica melhor, porque o Sol no modelo de Terra plana ele é um ponto focal, ele ilumina a Terra. Como ele é um ponto focal, ele é muito menor do que a Terra. Então ele ilumina a Terra localmente. Então faz muito mais sentido a Terra ser plana e a gente esperar esse cenário.
dos invernos serem muito mais frios e os verões muito mais quentes, como eu falei aqui já várias vezes, porque o Sol é um ponto focal do plasma. Esse ponto focal ele está ficando cada vez mais concentrado, certo? E quanto mais concentrado ele fica, ele vai gerar um ambiente cada vez mais quente, iluminar uma área cada vez menor. E a área que não tiver a luz solar vai estar muito mais frio do que normal. Então isso é muito mais... isso é muito melhor explicado para mim no modelo de Terra plana do que no modelo do globo, onde o Sol ele tem um diâmetro de 1 milhão de quilômetros a mais do que a Terra, ou seja, a Terra ela cabe 1 milhão de vezes dentro do Sol. O Sol ele é monstruoso no modelo heliocêntrico e a Terra orbita o Sol. Portanto, o calor do Sol deveria atingir a Terra, o que? De forma global, globalmente mesmo. Mas não é isso que a gente vê no cenário. Não é isso que estamos observando, certo? Isso não está sendo compatível com a realidade. Então, por isso eu penso que o modelo de Terra plana é o modelo mais correto, certo? Bom, espero que todos tenham entendido, espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Muito obrigado a todos que me acompanham. Vou falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.